continuando. Hoje está difícil, né? Quando a gente está em casa, como eu disse a você, o bom mesmo está no laboratório. A gente consegue fazer um trabalho com melhor qualidade. Como a gente não tem o laboratório, né? Temos esses entraves. Bom, aqui eu falava então dos instrumentos. E quanto esses instrumentos são importantes, né? Depois nós vamos ter a pesquisa-ação. Então, o que é a pesquisa-ação, né? O pesquisador, o sujeito que está debruçado, né, sobre um trabalho de pesquisa, ele divide com seu grupo, com os seus sujeitos, né, todos os procedimentos, todas as etapas, análise, e os participantes têm autoridade para comentar, para contribuir ativamente em cada passo do trabalho. Então, a pesquisação tem essa interação bastante grande entre o pesquisador e o grupo, se for o caso, ou os sujeitos, enfim, né, que estão ali envolvidos. Ele tem uma natureza bastante colaborativa nesse sentido, né? E esse tipo de pesquisa é bastante usada nas áreas de humanas. E quando eu falo nas áreas de humanas, eu estou pensando em toda a sua amplitude, né? Eu posso pensar desde a área do direito, por exemplo, da psicologia, aos cursos de letras, por exemplo, pedagogia, história, enfim, todas as áreas de humanas, elas usam bastante a pesquisação. E os instrumentos são muito parecidos com aqueles da pesquisa etnográfica, ou seja, também se valem de questionários, as entrevistas narrativas, que os sujeitos têm mais liberdade, né, de colocar situações, produções escritas também são bem-vindas. E o papel do aporte teórico? Então, apesar desses tipos de pesquisa, né, qualitativa, elas têm o processo como um ponto importante em todas as etapas da pesquisa, como já dito, né? A teoria que sustentará esse trabalho não deixa de ter a sua relevância, ou seja, sem ter um aporte teórico bem explicitado, que traga realmente amparo ao que o pesquisador está fazendo, essa pesquisa ela corre o risco de não ter o aspecto da cientificidade. Porque todo o cuidado da pesquisa, a grande questão é que ela garanta a cientificidade do fazer desse sujeito, para que ela tenha validade. Caso contrário, ela não será considerada uma pesquisa, ela será considerada apenas um relato. A pesquisa precisa estar pautada em teorias que sustentem, que suportem, que orientem, né? Então, mesmo na pesquisa qualitativa, com toda a discussão que se tem, a pesquisa qualitativa é efetivamente uma pesquisa científica? Ela tem cientificidade? Aonde está a cientificidade? Uma vez que não temos dados estatísticos, por exemplo, né? Que o olhar para a questão estatística muitas vezes dá o aspecto, né, de ter uma validade maior, de ter um pressuposto de cientificidade maior, visto que a qualitativa não vai apresentar dessa forma, né? Mas, na verdade, se nós tivermos o aporte teórico bem estabelecido, que realmente sustente o trabalho, nós tivermos os passos metodológicos bem estabelecidos, e os procedimentos de análise bem estabelecidos, nós garantiremos a cientificidade na pesquisa qualitativa da mesma forma que a quantitativa. Então, aqui nós temos que essa busca, né, ela não deve apenas se referir, mas para estabelecer um ponto de partida, que evidenciará a relevância da proposta em desenvolvimento. Então, o aporte teórico é de suma importância para esse tipo de trabalho também. E como é que eu organizo um bom projeto de pesquisa? Um bom projeto de pesquisa precisa ter pelo menos esses elementos. Ele precisa ter uma introdução, e nessa introdução, normalmente, nós já vamos ter o estabelecimento do problema da pesquisa. Quando nós vamos fazer uma pesquisa, nós temos um problema. Eu parto de uma pergunta, né? O que está acontecendo? Eu quero estudar isso por quê, né? Na verdade, o que eu quero estudar e por quê? É o que e por quê. Eu preciso ter tema. Qual é o tema que eu quero olhar, né? Eu tenho um tema, quais são os meus objetivos?
Eu quero fazer isso com o objetivo de, então eu preciso dizer, né? Com que hipótese eu estou trabalhando? Que variáveis eu tenho aí? As variáveis, elas têm um papel importante, porque elas podem dar diferença nos meus resultados, né? Então, eu preciso estabelecer as variáveis com muita clareza. Por exemplo, na área de humanos, que é o meu caso, né? Quando nós vamos fazer uma pesquisa, uma das variáveis bem importantes, aliás, vamos por aí pelo menos 3 variáveis, né? Uma delas vai ser a gênero. A outra pode ser faixa etária. E a outra pode ser grau de escolarização. Pelo menos isso. Mas aí eu posso pensar local de residência. Todos esses elementos são variáveis intervenientes. Por que intervenientes? Porque elas podem intervir no resultado que eu estou buscando, nos materiais que eu estou levantando. Então, isso eu preciso dizer, em que variável eu estou trabalhando, né? Eu preciso dizer com que metodologia, eu preciso explicitar com que aporte teórico ou quais os aportes teóricos que eu estarei usando. Eu preciso justificar o meu projeto. Eu estou fazendo isso com que objetivo? E como é que eu justifico? Se eu estou escrevendo, por exemplo, para a iniciação científica um plano de trabalho, né? Eu preciso deixar bem claro, bem clara a justificativa do porquê que eu estou estabelecendo aquele plano de trabalho. Porque ele vai passar por uma avaliação, ele vai passar por uma banca de avaliação que vai ler. E se essa banca de avaliação não perceber uma justificativa bem organizada, é plausível, o projeto corre o risco de ser indeferido. E veja, o projeto de iniciação científica é um projeto de extrema importância para os acadêmicos, por várias razões. Primeiro, porque leva um crescimento acadêmico. Segundo, porque ele pode ter uma bolsa de auxílio que também vai ajudar. Terceiro, porque ele ajuda ao amadurecimento acadêmico desse sujeito que participa. Então, veja, estou elencando aqui pelo menos 3 pontos que eu considero relevantes para que eu tenha o plano de trabalho, né, aprovado no edital de iniciação científica. Então, veja, quando nós vamos escrever o plano, nós temos que ter isso em mente, né? E eu preciso ter um cronograma de execução. Como é que eu vou fazer? Né? Como que eu faço? Que etapas eu vou fazer? E cada etapa estará sendo contemplada em que momento? Então, veja que aqui nós temos alguns pontos bem importantes. Bom, nós vimos aqui, vamos voltar daqui. Nós vimos aqui, então, alguns pontos que são extremamente importantes. Primeiro, para o recorte do tipo de pesquisa, né? Quais os passos e qual a importância. Agora, eu vou projetar aqui um artigo que está numa revista da Engenharia Química, e eu tenho que também depois postar também para o pessoal da matemática, né, para que vocês também tenham um modelo. Essa revista é uma revista bastante interessante, porque ela é uma revista online, e além dela ser online, ela é uma revista credenciada, ela tem registro, portanto, é uma revista boa, né? E é interessante quando vocês estiverem fazendo buscas, né, por revistas, artigos para a área de vocês, é bastante importante que vocês tenham isso em mente, né? Busquem fontes que sejam credenciadas, ou porque elas são ligadas a uma universidade federal, estadual, enfim, né? E que elas tenham o seu registro. E o registro normalmente está no número da revista, como eu vou mostrar a vocês a seguir. Então, vamos ver aqui. Está aqui. Ótimo. Eu ainda tenho um pouquinho de dificuldade, mas acho que aos poucos a gente vai se ajustando, né? Então, vou apresentar agora e quero comentar um pouco esse artigo com vocês. Eu vou mostrar também
é onde que aparece, né, que é uma revista credenciada. Então, vamos ver aqui. Está aqui. Vamos olhar desde a capa dessa revista. É importante, porque vocês vão perceber os elementos dos quais eu estou falando. Bom, essa revista, ela é daqui a credencial dela, é o volume 29, número 3, e ela está em PDF, portanto está na página, né? A gente pode fazer a busca e encontrá-la. Aqui eu vou olhar passo por passo, né? Aqui que tem essa revista que é importante. Mensagem do presidente. Então, ali tem uma mensagem, prezados leitores, nessa edição dessa revista, né? Apresentamos interessantes artigos sobre um dos temas que mais chama a atenção de nossas universidades, centro de pesquisa e indústria. Então, olha que interessante, aqui a apresentação da revista, né? Nessa apresentação da revista, já está anunciando o que é que a revista vai fazer e qual é a circulação dela. Ou seja, os trabalhos que estão publicados aí, e que ele está dizendo que chamam a atenção, são oriundos das universidades, dos centros de pesquisa e da indústria. Então, qual é a questão central aqui? São os biocombustíveis. Aí ele vai falar dos biocombustíveis, né? E aí segue, e está ali o diretor, que é o presidente, né, da ABEC, que é esse simpósio da engenharia química. Seguindo, aqui vocês podem ver a credencial, onde eu parei o cursor, olha. Então, é a ABEC, que é a revista.org.br, e aqui está por extenso, Revista Brasileira de Engenharia Química, ABEC. Ela é do terceiro quadrimestre de 2013. Mas vocês podem fazer uma busca, como eu fiz, e vocês vão ver que essa revista tem várias edições. Eu disse a vocês que é importante que a revista tenha o seu registro, né? Então, o que é que nós temos aqui de relevante? O nome da revista, de novo, volume 29, portanto, é uma revista que tem tradição, ela já está no número 29, e é do terceiro quadrimestre. Então, quando diz terceiro quadrimestre, a gente tem a ideia de quantas vezes ela é editada ao ano, né? A gestão, que é desse conselho da revista, a revista que é credenciada, ela precisa ter um conselho. Então, aí nós temos o conselho superior, nós temos a diretoria, as regionais, enfim, ela está bem organizada nesse sentido. E agora nós vamos ver os artigos, né? O que nós temos aí? Matéria de capa. A matéria de capa, na verdade, ela não chega a ser um artigo ainda. A matéria de capa é aquela que vai apresentar, ao invés de ter uma apresentação, né? Ela vai ter aqui uma abordagem acerca do tema central, que são os biocombustíveis. Então, aí nós temos, quem faz isso são essas pessoas que estão aí relacionadas, Silvio Francisco dos Santos, Susana Bosch-Shiver e Vanderleia de Souza. Veja que tem númerozinhos aí que depois vão estar lá no final dizendo a credencial dessas pessoas. Então, nós vamos ter aqui o que não é ainda um artigo, né? Mas vai ser uma espécie de uma apresentação. Veja que tem todos os dados estatísticos, né? Uma revista que prima por isso, uma revista realmente séria. Depois que nós passarmos essa parte aqui, olha, na apresentação tem conclusão, tem referências, né? Que é sempre muito importante também. O que nós vamos saber? Que a revista, ela tem... será que parou? Foi. Aqui nós vamos ter uma entrevista, mas ela deu um salto. Uma entrevista, e a entrevista, algumas revistas têm sempre, né, entrevista com alguém que foi premiado,
ou que está sendo feita uma homenagem, né, para a pessoa. E na sequência, não sei porque está dando umas travadinhas. Agora nós temos um artigo. Esse artigo, Engenharia Química na palma da mão, sustentabilidade. Aí tem o autor, né? Hélio de Andrade Júnior. O que nós temos nesse artigo? Aqui, de novo, eu vou pedir a vocês que depois eu vou postar e vocês vão olhar. Eu vou postar a revista inteira, mas eu vou pedir a vocês que deem atenção a esse da página 15, né, que começa aqui. Então, o que acontece aqui? Esse artigo, ele não tem um elemento que eu apresentei a vocês, que é importante que tenha, mesmo que seja num resumo expandido. Eu tinha dito a vocês que toda a revista, ela deve ter, na apresentação de um artigo, ou de um resumo expandido, ou de um paper mesmo, né? Ele precisa ter um resumo, que é o que vai apresentar, é o trabalho a seguir. Junto a isso, tem que ter palavras-chave, e aqui vocês percebem que não tem. Mas começa na página 15, e ele não é longo, ele é bem curto, então ele é mais um resumo expandido. Mas ainda assim, ele deveria ter esses elementos, que é o resumo, palavras-chave. Então, veja, olha, ele vai até aqui. Ele não é longo, ele é um resumo expandido mesmo. Ele vai até a página 19. Então, vamos voltar. Vamos voltar e vamos ver aqui como é que ele está organizado. Esses modelos são importantes para quando vocês forem escrever. Então, observar esses modelos tem essa importância, por isso que eu tenho trabalhado dessa forma, trazendo alguns modelos para a gente olhar. Então, veja, nós temos aí o título, né? Temos aí o autor, e o tema já está aqui, na palma da mão, sustentabilidade. E veja que a autora já começa falando da sustentabilidade. Então, certamente, palavras-chave que deveria estar constando, sustentabilidade, termodinâmica, que está logo a seguir, que são os termos-chave, né? Bom, e aí vai fazer uma discussão. Há todo um complexo de tecnologias para gerar energia, e todas as alternativas são avaliadas por uma série de critérios amplamente conhecidos, relativos à eficiência, economia, qualidade da energia, poluição, etc. Que são os temas que vão ser trabalhados na sequência. Aqui nós vamos ter biocombustíveis líquidos e o etanol, e o destaque aqui está sendo para a produção brasileira, né? O biodiesel e o bagaço de cana, que está dentro da proposta, né? Depois nós vamos ter outros biocombustíveis agrícolas e florestais, aí vai dizer quais, né? E já vai para a conclusão. Então, veja que não é um artigo longo, mas que está bem organizado em termos da sua sequência lógica e coerente, né? Aqui nós vamos ter alguns gráficos que sempre são interessantes, e encerrou. Aí já vem outro artigo, outro resumo expandido, né? Bom, então, esses materiais, eles têm uma importância, e eu vou postar para vocês essa revista, para que vocês possam ler o artigo na íntegra. Eu vou postar para vocês o PowerPoint da aula, e vou dar como uma tarefa que vocês entrem na página da Unila. Na página da Unila, vocês vão entrar na página da Unila, vocês vão entrar na pesquisa, e lá na pesquisa vocês vão iniciação científica e vão encontrar plano de trabalho. O plano de trabalho é a proposta que se faz para a iniciação científica. Então, veja, não está chamando de projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa é do professor orientador. Ele tem um projeto de pesquisa. Dentro desse projeto de pesquisa, o acadêmico propõe o seu plano de trabalho.
que nada mais é do que um recorte dentro do projeto de pesquisa do orientador. Então, veja, o projeto de pesquisa do orientador, ele tem que ter uma amplitude. Os planos de trabalho dos acadêmicos que se inserem, eles vão compor o conjunto do que está sendo proposto no projeto de pesquisa do orientador. Então, é importante que vocês baixem, né? Eu vou sugerir que vocês entrem e baixem o plano de trabalho e observem os passos que lá está pedindo. O que precisa ter lá? E eu vou sugerir a vocês que vocês busquem, como atividade, né, fazer uma proposta de um plano de trabalho na área de interesse de vocês. Então, cada um vai ver qual a sua área de interesse, pode fazer em dupla se quiserem, até em trio, não mais do que isso, e vocês vão tentar montar um plano de trabalho que tenha condições de ser executado. Então, para isso, para montar esse plano de trabalho, vocês devem ver com professores da área de vocês que projetos eles estão desenvolvendo de pesquisa. Se vocês puderem ter acesso ao projeto de pesquisa do professor, vocês vão ler o projeto de pesquisa dele e ver que plano de trabalho vocês poderiam propor. Esse plano de trabalho não vai ser apresentado ao professor, nem tampouco o edital da iniciação científica, caso vocês futuramente queiram, você já tem isso mais ou menos pensado, né? Mas eu vou sugerir isso como uma atividade de exercício mesmo, de escrita desse plano de trabalho, e que nós vamos continuar trabalhando com isso, que é uma das atividades avaliativas. Então, é evidente que nós vamos trabalhar como uma forma de ping-pong. Como é esse ping-pong? Vocês vão iniciar, eu vou dar lá os comandos no SIGA, vocês vão baixar, vocês vão começar a preparar, vão preparando por partes e vão postando, eu vou dando um feedback. Ó, arruma aqui, ajusta ali, melhora lá. Agora prossiga fazendo justificativa, daí vocês vão fazer. E vão postar, e eu vou ver se essa justificativa está boa. Vou comentar, vou dialogar. Assim como eu já estou fazendo com os trabalhos que foram postados, eu recebi 2 até ontem, hoje eu vi que teve mais gente que postou. Os de ontem eu já dei a devolutiva. Os que postaram hoje, eu darei a devolutiva. A data de encerramento da postagem é amanhã. Então, até amanhã, todos devem postar. Eu vou ler os que ainda não postaram e vou dar a devolutiva. Dessa forma, nós faremos o plano de trabalho. Vocês vão baixar da página, vocês vão começar a escrever, de acordo com a minha orientação, e vocês vão postar e eu vou dando a devolutiva. Então, nós vamos trabalhar assim. Até a data limite que for estabelecida, que eu vou colocar para vocês. Até essa data limite, então, eu espero que os trabalhos estejam prontos e sim, aí eu vou avaliá-los e atribuir uma nota. Combinado? Então, é assim que nós teremos a sequência das nossas atividades. Eu vou postar, então, a aula hoje recortada em 3 partes. Espero que vocês consigam acompanhar bem e vou postar os materiais também. Então, por hoje é isso, com a complementação dessas orientações que eu já passei. Também estarei pondo lá o fórum e a data limite. Então, essa complementação que eu estou pedindo, ela terá uma data limite para que vocês me deem o retorno. Certo? Então, muito obrigada. Boa atividade a todos vocês e até a próxima semana. Caso alguém tenha dúvida, pode postar lá no SIGA, também tem meu e-mail para que possamos conversar. Tá bom? Trabalho a todos vocês. Obrigada.